Capítulo 15. A Lagoa Azul seria a nossa próxima parada. Durante o percurso, me ordenei a parar de me punir por ser mais esquivo nos relacionamentos, herança de um passado familiar que havia deixado marcas. Cresci mendigando o carinho do meu pai. O que recebia em troca era indiferença quando tentava me aproximar dele. Isso foi desde pequenininho. Algumas vezes, eu ouvi falar a minha mãe: "Tira esse menino de perto de mim, Carmen." Ela tentava contornar a situação, falando que ela me amava do jeito dela, um modo materialista de afeto. O que posso dizer com a maior convicção do mundo é que essa distância imposta pelo Sr. Francisco Javier Muñoz me machucava. Para o meu pai, o dinheiro estava em primeiro lugar. Se eu e a minha mãe estivéssemos supridos do conforto e das regalias que a situação abastada podia fornecer, para ela era o que importava. Por isso, fui parar em um internato com a desculpa de que eu seria educado na melhor instituição de ensino da Europa. Mal sabia ela que tudo o que eu mais queria era apenas um afago e momentos singelos entre pai e filho. Os poucos que me recordo foram regados à frieza, infelizmente. Por esse motivo, me comovi por Antonella e suas dores internas. Eu me vi ainda criança admirando meu pai e, ao amadurecer, perdendo a fantasia paterna criada quando menino, assim como ela revelara em seu momento de desabafo. Abraço gratuito. Eu não estava acostumado a ganhar. Nem mesmo uma bagunça de carinho no cabelo. Ela jamais perdeu seu precioso tempo fazendo carinho em minha cabeça, como os pais dos meus colegas demonstravam afeto por seus filhos. Isso gerava uma frustração em mim. Aos 16 anos, minha mãe morreu e minha avó assumiu minha educação. Se não fosse por ela, não sei o que seria de mim. Mesmo que ela me cobrisse com carinho, minha alma sempre parecia estar estilhaçada. A falta do afeto anterior carreguei como um peso por toda a minha vida até então. Quando entrei na jornada dos relacionamentos amorosos, o toque para mim era usado somente para realizar os apelos sexuais da carne. Dito dessa maneira, eu admirava o jeitinho despretensioso da Antonella menina mulher. Ela merecia que meu humor estivesse no auge da positividade para proporcionar a ela momentos que ficariam guardados em um potinho, como ela havia mencionado outro dia, ao se referir a mim. Não sei como agradecer sua atenção comigo, sua amizade. Sério, vou querer guardar num potinho. Então, ela seria o meu melhor. Aliás, o melhor do melhor. Você tem certeza de que não quer dar uma parada na praia do Preá e almoçar lá? Há barracas de praia com culinária saborosa. Eu estou com muita vontade de conhecer a Lagoa Azul e a Lagoa do Paraíso, Sebastião. Muita mesmo. Deitar nas redes que ficam imersas na água. Seu desejo é uma ordem. Omiti a palavra princesa. Apenas a mantive em pensamento. Então é para lá que vamos. Ela deu um passo e apenas a distância de um braço nos separou. Antonella, se quiser, pode me chamar por apelido. Tenho 2 para você escolher um. Meus amigos brasileiros me chamam de Bastián. Na Espanha, eu era conhecido como Sebas. O que você preferir? Ela me olhou acima do ombro. Depois virou por completo para mim. Prefiro Bastián. Vou compactuar com meus conterrâneos. Ela piscou. 2 letrinhas a menos faz uma diferença, né? Meu nome também é metal comprido. Olha, pode me chamar de Nelinha. Então eu entrei na lista das pessoas queridas? Se eu passei a fazer parte da sua. Ela sabia jogar com os argumentos. Acelerei o buggy e a Antonella soltou um gritinho ao perceber que seu boné havia voado com o vento forte. Prontinho, vou ficar mais esperta daqui para frente.
Evitei respirar profundo, mas acabei caindo nessa armadilha e tossi em seguida. Essa época é a que mais venta na região. Coloca os óculos de sol para evitar que a areia arranhe seus olhos. Já vi turista tendo que ir embora para se consultar com o médico e retirar os graus dos olhos. Boa dica. Fiz o mesmo em meu rosto. Bom, preparada para passear com emoção? Bora! A voz dela escapou em um tom esfuziante. Incentivado pelo astral positivo da minha parceira de aventura, acelerei e fiz maniobras radicais sobre as dunas de Jeri. Antonella inclinou o corpo para frente. Suas mãos se moldaram nos joelhos assim que pusemos os pés fora do buggy sobre a madeira da valsa. Pude ouvir um sopro forte. Você é doido, Bastian. Eu ouvi alguém dizendo que queria manobras radicais. Da próxima vez, ignore o que eu falar. Às vezes, peço coisas sem pensar, sabe? Dobrei os joelhos para checar se ela estava bem. Acabei ficando preocupado. Inclinei a cabeça mais para o lado e alcancei os olhos dela se ajustando ao tamanho normal. O sol batia forte sobre nossas cabeças e me ocorreu que ela pudesse tontear com o calor. Você está bem? Ela se ergueu e, acidentalmente, a cabeça dela bateu com tudo no meu nariz. Oh, essa doeu! Meus olhos arderam como consequência. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não foi intencional! Na posição ereta, e com a mão em concha sobre o rosto, vi o desespero na expressão crispada diante de mim. Tudo bem. Você quis se vingar. Essa é a única e verdadeira explicação. Não resisti e provoquei. Ah, para, Bastian! Passada a ardência, equilibramo-nos quando a valsa deu início à travessia até a área dos restaurantes e das redes insistentemente mencionadas por Antonella. Pensei que a água fosse mais azul. Lembra que eu te falei que na Lagoa do Paraíso a água é mais azul que a de aqui? Agora vai entender. A água aqui é linda, mas é esverdeada. Por que o nome é Lagoa Azul, gente? Balancei os ombros. Eu não tinha essa explicação na ponta da língua. Antonella retrocedeu 2 passos. Cuidado para não escorregar, Nelinha. Ela me ouviu. Fiquei grato por isso e parou. Abriu os braços. O vento levou o cabelo longo todo para trás ao apontar o nariz para o céu. Logo em seguida, ela abaixou a cabeça. Lamento que a valsa não seja o Titanic, tal já que Kate. São poucos filmes que me emocionam. Esse foi um deles. Logo atrás dela, eu falei, rindo, sorte a nossa, ou morreríamos, provavelmente. Ela resmungou algo comum. Eita, espanhol sem emoção. Eu tinha consciência de que eu não era dos caras mais românticos do mundo, mas juro por minha avó que não havia falado como o tom que ela acabou interpretando. Quis fazer uma brincadeira, que sou péssima, por Deus. Antonella me deixava um bocado encrenca. Então, eu me vi no meio do caminho entre demonstrar meu afeto a ela ou me recolher em meu casulo sentimental. A primeira alternativa passou a ser melhor. Para assumir minha culpa, acolhi a cintura dela com minhas mãos. Meu tórax se moldou às costas imaculadas e nuas, somente marcada por um filete do biquíni tomara que caia. De imediato, fui tomado pelo aroma de rosas do cabelo longo, que se movia ao sabor do vento. Ela merecia muito mais de mim, mais do que eu esperava um dia me permitir ser levado pela situação ali criada. Então, rendido à encenação, indaguei. O que eu faço agora, Kate? Nós estávamos protagonizando a cena, emprestando nossos corpos, mas, de alguma forma, nossos sentimentos se uniram a partir daquele instante. Eu me senti diferente. Sinta este momento, Jack.
e colecione nossas memórias, ela sugeriu. Cerrei os olhos. Seria impossível não fazê-lo. Aqui é tão bom. Sabe aqueles lugares em que o tempo parece não passar? Sim, é aqui. Respondi com um sorriso em frente a ela e refresquei meu peito, jogando água nele. Se eu fosse escritora, começaria um capítulo assim. As mãos do vento acariciaram o rosto da Antonella enquanto seu corpo descansava na rede imersa na água cristalina da lagoa. Perfeito! E por que você não escreve? Sem chance. Eu não seria capaz. Não se subestime, Nelinha. Você pode escrever a história de uma mulher que veio desfrutar do paraíso após se encorajar para mudar seu estilo de vida. Interessante. Posso colocar um espanhol nessa história como protagonista? Eu ficaria honrado. Minha mão foi ao coração. Os dedos largaram respingos de água. Por que você veio morar no Brasil? Estava na hora de ressignificar minha vida, assim como você fez. Resposta inteligente. Vi admiração sincera no rosto da Antonella. Resposta sincera. Ela fechou os olhos e virou o rosto para o céu. Estava se tornando comum perder o ar quando estudava os traços delicados do rosto da turista que me fuzilou como olhar quando nos conhecemos. Nem mesmo uma cicatriz discreta na linha do queixo deixava de ser charmosa. Quando notei que ela voltaria a me olhar, movimentei as mãos na superfície da água e as encarei, dissimulando estar totalmente alienado à presença dela, como se isso fosse possível. Você não é tão desagradável quanto pensei que fosse, Bastián. Ela falou sem que eu esperasse ouvir tal elogio. Você não é tão mal-humorada quanto pensei que fosse, Nelinha. Devolvi a ela, com um sorriso que era do tamanho da lagoa. Acho que estou começando a gostar de nós dois. Assim, da nossa dupla. Eu de você. Mais do que deveria. O silêncio acabou se instalando como a presença tangível. Mais uma vez, aquela força invisível que segurava nossos olhares nos ligou. Antes que eu falasse alguma bobagem romântica ou a beijasse, mergulhei. Em poucos segundos, imerso na água morna, ouvi ao longe um ai! No mesmo instante, emergi para conferir o que a linda havia aprontado. Fora da rede, ela massageava seu corpo. Acho que um peixinho beliscou minha bunda. Uma gargalhada rascou minha garganta. O que estava se tornando um hábito acontecer ao lado dela. Pez inteligente. Sou você, chica. Sou você. Ela ria sem graça quando eu continuei. A menos que você tenha fobia. Esse peixe me deu uma ideia. Vamos mergulhar com snorkel? Mas a água é tão cristalina, precisa. É diferente. Como equipamento, conseguimos ver os cardumes de peixes bem melhor. Como sempre, o alto astral dela prevaleceu. Então, é para já. Fomos ao encontro de um rapaz e aguardamos uma família devolver os aparelhos aquáticos. Nós seríamos atendidos na sequência. Uma loirinha saiu saltitando e retornou à lagoa assim que se livrou da máscara e das nadadeiras do rosto. Essa menina parece um peixe humano. Ama uma água. A mãe da garotinha falou, orgulhosa. Eu também sempre gostei de todo tipo de água. Piscina, mar, cachoeira, Antonella confessou. Já vi que minha filha vai ser como você. Bom, preciso ir atrás dela. Ela se despediu com um sorriso ao passo que seu marido e o outro filho finalizavam a entrega dos equipamentos de mergulho. Vamos saber que você é uma peixa? Tá,
Em português não falamos peixe como feminino de peixe, sabe? É peixe fêmea. Ela fez uma cara professoral. Ah, entendi, mestra. Mas se você é peixe fêmea, então quero ver se tem habilidade sobre uma prancha de stand-up paddle. Você está me desafiando, Bastián? Parecia que Antonella não somente me instigava a responder, mas também me cobiçava com os olhos. Em menos de um segundo, meu rosto estava acima do dela, os lábios em uma proximidade perigosa. Eu gosto de te ver reagindo à provocação. Ah, é? Por quê? Ela declinou os olhos para minha boca. Os lábios se abriram em um chamariz para um beijo bem gostoso. Recebi uma dose de estímulo para romper a barreira das insinuações e partir para a ação. O pouco que separava nossos rostos foi se dissipando à medida que eu inclinava a cabeça para frente. Contudo, respirei fundo e fechei os olhos. Não tive tempo hábil para concluir meu impulso, já que fui impedido de agir. Vocês querem o equipamento completo? O que eu queria mesmo era entregar meu beijo a ela. Queria demais. Os lábios inchados pareciam tão macios, calorosos. Se não fosse o rapaz a nos retirar do nosso silêncio estimulante, eu não teria contraposto minha intenção. Ainda atordoado, virei para o rapaz e fiz sinal positivo com a cabeça. Nós iríamos mergulhar naquele instante mais do que nunca, como fuga. Pelo menos para mim. Eu precisava de um espaço me concentrando em algo além dela. Ao lado da Antonella, as situações se repetiam e, quase sempre, eu me situava sobre uma corda bamba entre agir ou recuar. Sermos somente amigos ou dar um passo além, mesmo que pelos ínfimos dias da sua estadia. A ideia de praticar snorkel foi providencial. Desbravar a lagoa e ver os cardumes de peixes pequenos desviou a adrenalina que correu pelo meu corpo com a expectativa de que eu e o Sebastião nos beijaríamos. Que loucura! Foi um quase, um instante, metade de um segundo que significou eternidade. A resposta que não queria calar era: eu desejava aquele beijo? Muito. Seria certo? Não. Eu iria embora em poucos dias. Incentivar uma paquerinha não seria o ideal para a fase que eu estava vivendo. Concentrar-me no que faria após a lua de, férias, era o que me convinha. Com o corpo parcialmente sob a água e o rosto coberto pela máscara, somente a ponta do cano apontava para fora da lagoa e captava o ar responsável por suavizar a falta de fôlego. Se bem que, minutos antes, a respiração me faltara mais do que com a máscara no rosto. Olha que peixinhos lindos! Eu me esforçava para induzir meu cérebro a pensar em outra coisa que não fosse em Sebastião, em seu jeito simples de curtir um dia de sol, em seu corpo esguio e com a musculatura em dia, em como ele conseguia deixar meu coração leve ao seu lado. E fui surpreendida pela sua mão. Nossas palmas se uniram e nos guiaram para perto de um cardume de plates pintados pelas cores preta, branca e amarela. Fiz sinal de joinha e vi os olhos da mesma cor da lagoa se alargando para mostrar um outro cardume de molinésias brancos salpicados de preto, como se fossem dálmatas do mundo das águas. Fiquei radiante de tanta felicidade. Não há quem não se sensibilize com a natureza e sua diversidade. Tão feliz quanto eu, Sebastião não soltou a minha mão e nós desbravamos um pouco mais para o fundo da lagoa. Mas a água foi obscurecendo a visão com um tom escurecido. Então, ele apontou para nós retornarmos para a claridade e assim fizemos, movimentando as nadadeiras, impulsionando o nado, sem despregar nosso contato. E estava sendo tão bom. Uma voz sussurrou no fundo da minha mente, dizendo que era para eu deixar a vida me levar,
sem pressão de provar aos outros que eu seria capaz de ser produtiva, de caminhar com as minhas próprias pernas, quando eu mesma duvidava que conseguiria. Capítulo 16. Algo que me impulsionava a me superar era ser desafiada. De certo modo, meu pai havia sido um dos responsáveis por essa minha ânsia de querer fazer algo diferente, novo. Ele não acreditara que algum dia eu fosse reagir ao seu comando e ao meu comodismo. E mais uma vez fui posta em xeque. Após me maravilhar com a vida do fundo da lagoa, tive que subir na prancha de stand-up e dissimular que a garota de Ipanema tinha facilidade para esportes na água. Naquele momento, agradeci a minha mãe por ter me forçado a fazer aulas de balé em vez de me autorizar a bater bola com os meninos da escola da minha avó. O equilíbrio que precisei para provar ao espanhol irritante que eu conseguiria deslizar sobre a água translúcida fora trabalhado por horas sobre sapatilhas de fita. E foi tão bom. Nós nos divertimos horrores com a sensação de liberdade que a prancha nos proporcionou. Você sempre me surpreende, Nelinha. A partir de hoje vou te chamar de a musa do stand-up. Melhor, a musa de Jeri. Com essas palavras, lá dentro de mim, algo se ligou. A garota de Ipanema, aquela que não vislumbrava um mundo de opções fora do seu castelo de vidro, tinha ficado para trás, dando espaço para uma nova mulher mais dona de si, se posso assim dizer, não mais a garotinha do passado, mas uma musa. Sebastião não tinha noção de quanto havia me motivado, além de ser um colírio para os olhos. Está cansada? Ele perguntou ao meu lado em uma espreguiçadeira da varanda deck do seu chalé praiano. O teto de sapê fazia par com toda a natureza ao redor. Muito. Parece que meus músculos estavam atrofiados. Meu corpo todo dói. É assim mesmo. Dependendo do movimento, mexemos partes diferentes do corpo antes não trabalhadas. Acho que meu corpo inteiro estava inerte. Fitei o céu pontuado por estrelas. Não era para eu me lembrar do que fizera ao meu ex-noivo naquele momento relaxante, e após um dia que ficaria na história como um dos dias mais divertidos da minha vida. Mas meu pensamento passeou por essa vibe dolorosa. Talvez fossem as dores musculares, sei lá. O fato é que eu me odiava por isso, por ter causado um estrago em meus sentimentos. E às vezes a ideia de que ele não conseguiria ser um homem bom para outra mulher fazia meu coração latejar de remorso. Por isso, não consegui segurar a boca fechada. Saber de outra pessoa o que sentia por ter tido um relacionamento desastroso era tudo que me interessava. O que aconteceu com a Mônica, exatamente? Ganhei um breve olhar. Sebastião jogou o amendoim na boca e mastigou, ganhando tempo para pensar na resposta que daria. Sua expressão se abateu um bocado. Ele deu um longo suspiro que levou uma eternidade. Minhas mãos voaram ao cabelo e deram 3 voltas nele em torno dos dedos. Não é fácil falar sobre mim. Percebi que você é reservado, desculpe. Se não quiser falar, tudo bem. Eu fui intrometida. Para fechar minha boca inconveniente, fui pegar um punhado de batata frita na tigela sobre uma mesa baixa. Nossas mãos acabaram resvalando. Minha pele indefesa se arrepiou e foi surpreendida por um afago singelo. Você não é intrometida. Pelo contrário, sua presença está me fazendo bem. Ele virou o rosto antes que eu o olhasse. Essa coisa de mexer o pescoço a todo instante para o outro não notar que estava admirando, avaliando, analisando, estava me deixando com torcicolo. Havia acontecido diversas vezes no decorrer do dia. Mas eu não estava querendo dissimular que admirava o nariz reto em seu perfil. O cabelo parecendo um algodão castanho no alto da cabeça, a ponto da minha análise intencional o convidar de volta a me encarar. Então, o silêncio se prolongou enquanto iniciávamos uma conversa apenas com o olhar. Sempre o olhar, suave e intenso como uma comida agridoce que se completa com temperos opostos. Era um misto de carinho e desejo,
o qual eu não queria admitir que nutria por ele. Tive medo de piscar e ser a primeira a quebrar a magia que era capaz de fazer meu corpo entrar em um frenesi de sensações, algumas reações arfantes por vezes. Então ele olhou para o mar. Eu não dei a ela o que ela esperava de mim. Concordei, ligeiramente confusa. Ele prosseguiu. Ela queria um namorado mais romântico. Romântico. Que leva flores aos encontros, que manda mensagem perguntando como foi o dia. Ele voltou a olhar para mim. Mais presente. Não consigo ver você desse jeito que está falando. Caramba! Você está sendo muito atencioso comigo e me conheceu há pouquíssimo tempo. É diferente. Acho que eu não tive um bom exemplo em casa para me inspirar. Meu pai era bem ausente. A minha mãe morreu muito nova. Em geral, pessoas que sofreram ausência familiar durante a infância podem apresentar problemas de relacionamento pessoal. Além disso, a depressão, baixa autoestima, ansiedade e falta de confiança podem ser quadros característicos. Você realmente fala bonito. Haha! Dessa vez espelhei o que meu psicólogo disse em uma sessão. Eu fiz tantas merdas pra chamar a atenção dos meus pais. Cara, você não tem noção. Mordi 2 batatas de uma vez. Conta uma delas. Fiz sinal com 2 dedos em riste para ele esperar eu engolir. Uma de proporções catastróficas para o meu pai. Engoli o restante. Pode ser? Quero saber tudo sobre você. E eu sobre você. Uma vez eu tinha acabado de atingir a maioridade. Promovi um leilão virtual. Quando meus pais souberam, eu havia vendido um Picasso da galeria de artes da nossa casa. Eles estavam em Aspen esquiando. E por que você não foi na viagem? Era raro eu viajar com eles. Uma sobrancelha dele quicou. E o que aconteceu? Meu pai tentou reverter o que fiz, mas o novo dono da obra se negou a desfazer o acordo. No final, ele foi obrigado a desembolsar uma grana para ter o quadro favorito dele de volta na parede. Meu castigo foi ficar 1 mês inteiro morando no apartamento da minha avó com ela. Isso não foi castigo, foi? Ele batucou com um dedo no vidro em sua mão. Não. Ri. Para o meu pai, me tirar do castelo em que vivíamos foi sim. Não hesitei em concordar. Para mim, foi maravilhoso. Esses momentos com a minha avó marcaram positivamente a minha vida. Nelinha, você é uma peça rara e sensível. Sorri e fitei os coqueiros se movendo com o vento. Voltando ao assunto que você estava falando sobre ter um exemplo de relacionamento conjugal em casa. Bom, se você se referiu a isso, meus pais vivem um para o outro, uma melação que me dá nojo. Fiz cara de eca. Por isso você é carinhosa, sabe demonstrar com o corpo. Ah, você entendeu o que eu quis dizer. Não estou sabendo explicar. Ri. Você está querendo dizer que eu não tenho dificuldade com afeto físico, com toque. Ele concordou com um único movimento de cabeça. Meus pais não estiveram muito presentes enquanto eu crescia. Eles viviam um para o outro. Às vezes eu me sentia uma intrusa na relação deles. Estranho dizer isso, né? Mas foi assim que eu me senti durante a minha infância e até hoje me sinto. Até hoje. Passei a maior parte da minha vida na casa da minha avó ou com babás. Mas eles sabem cobrar de mim que é uma beleza, em tudo. Repito, você é carinhosa. Cada um reage às situações e aos estímulos recebidos de forma diferente. Não quis criar esse tipo de trauma a ponto de outros me olharem como uma pessoa insensível. Outra vez, falei o que não devia. Quer dizer, não que você seja insensível, acrescentei defensiva. Ele deu um sorriso curto. Você foi mais sábia que eu para se livrar de traumas. Fiz careta e movi a cabeça como quem diz mais ou menos. Eu queria ouvir mais sobre ele. Que ele tivesse em mim alguém com quem pudesse compartilhar suas frustrações. Sabe, se meu pai me batesse, seria menos doloroso que a indiferença. Pelo menos ele reagiria de alguma forma à minha presença. Que dor ele represava em si,
em suas lembranças, e eu reclamava dos meus pais. Não, violência não é solução para nada. Não me bater para machucar, claro, mas pelo menos eu o sentiria se importar comigo. Tive uma vontade tremenda de confortá-lo com um abraço e arrancar da sua alma o registro da dor que sentia no peito. Mas eu tinha de me conter. Era possível que o assustasse com minha espontaneidade. Por isso não sou do tipo de me comprometer, como você que namorou por anos. Eu me limitei a falar. O importante é que tivemos as nossas avós para suprir nossas carências. Ele ergueu a tulipa de cerveja. Um brinde a elas, nosso porto seguro. Retribuí. Sebastião adorava brindar por tudo. Desandei a rir. O que foi? É que me lembrei que vó Vitória cantava a música da Garota de Ipanema quando eu estava triste, principalmente na hora de dormir, quando eu mais sentia saudade dos meus pais. Agora meu apelido mudou, não é? Você terá que se apresentar a ela como a musa de Jeri. Olhei para tudo e para nada em específico. O mar, o coqueiro, a madeira do chão, a tulipa, menos para ele. Meu rosto pegava fogo de vergonha. Notando meu embaraço, ele se levantou, levou a mão à lombar e esticou a coluna. Já era tarde, creio que próximo das 11 horas ou mais. Está doendo? Um pouco. Mais uma vez a culpa se instalou em meu senso racional. Olhando para cima, sugeri. Eu já usufruí da cama por vários dias. Está na hora de ela voltar para o dono, não acha? Minha oferta foi natural. Ele me deu um olhar que fez a última célula do meu corpo se revirar. Silenciei. Nem ousei estender o assunto. O dia havia sido perfeito, culminando com um bom papo noturno. Mantive a boca fechada, enfim. De madrugada, não sei ao certo quanto tempo passara desde a hora em que nos despedimos até acordar com gemidos baixos atravessando a barreira da porta. Era Sebastião. Teimoso como uma mula, ele parecia não conseguir dormir. Fazendo força para ajustar meus olhos à escuridão, meio cambaleando, alcancei a cômoda e abri a primeira gaveta. Todas as minhas tranqueiras tinham sido organizadas ali. Ele insistiu para que eu a usasse enquanto estivesse em sua casa, com a alegação de que tudo ficaria mais organizado fora da mala. Eu disse que não era necessário, embora soubesse que seria muito mais dinâmico achar qualquer coisa que eu precisasse. Ele respondeu com: "Que mulher terca!" Sim, eu era teimosa, mas ele dava um banho em mim em alguns momentos. E esse era um deles. Desde cedo ele se negara a tomar qualquer tipo de comprimido para dor, dizendo que o estômago depois poderia sofrer consequências ruins. E havia bebido. Não era legal misturar álcool com medicamento, o que honestamente tive de dar razão a ele. Mas o desconforto em suas costas estava fazendo aumentar minha culpa por ele estar dormindo no sofá. Era questão de honra cuidar dele. Resgatei minha nécessaire de remédios. Minha avó havia comprado uma farmácia inteira para eu viajar. Até que foi espetacular ver um analgésico piscando diante de mim. Passei por ele na sala desconsiderando sua feição surpresa e fui direto à geladeira, sem me importar com o peso do olhar do espanhol me acompanhando. No máximo 1 minuto depois, fiz cara de mãe severa e entreguei o copo de água a ele junto do remédio. E não diga que não vai tomar. Nem sei o que faço com você sofrendo à toa e negando se cuidar. A mulher mandona ressurgiu? Ela nunca foi embora, estava somente adormecida. Os lábios dele sorriram na borda do copo. Cata o lençol e vem dormir na cama? No, no, no. Si, si, si. E não me venha com um espanhol ininteligível para cima de mim. Enquanto Sebastião espalmava as 2 mãos em sinal de rendição, fui ao quarto e resgatei de lá o travesseiro e o lençol. Assim que me viu de volta, ele se levantou meio torto para um lado. Minha intuição me disse que ele não aceitaria. Não precisava ser nenhum vidente para entender o que a sua expressão falava silenciosamente. Só que seu jeito gentleman estava exagerado, embora fosse fofo.
Nós poderíamos de verdade revezar onde dormir. Não vou me sentir bem, Nelinha. Dorme na cama, está bom? Abracei o emaranhado de pano e o travesseiro. Cara, você tira meu juízo com sua teimosia. As sobrancelhas dele se ergueram como quem diz: quem é mais teimoso? Tudo bem, Sebastião. Eu estou morrendo de sono, não vou ficar discutindo a essa hora da madrugada com você. Dei as costas a ele e voltei ao quarto. Apaguei a luz e me acomodei de lado. Quando estava no meio do caminho entre a consciência e o sono profundo, ouvi a voz com sotaque conhecido sendo distribuída em meus 2 ouvidos. Eu posso dormir aqui? Só não me peça para levantar agora, sem condições. Em poucos segundos, o sono me levou para outro lugar. O decote da camisola da Antonella deixava muito espaço para a imaginação. Esse foi um dos motivos do sono não chegar fácil para mim. Óbvio que não seria necessário que ela soubesse sobre seus atributos corporais, me instigando a passar horas insone desde o dia em que dera guarida a ela. Acordei no dia seguinte, pemantes da lindeza. Assim que abri os olhos, tive de prender a respiração. Eu não queria acordá-la. Um braço circundava meu peito. Uma coxa sobre minha ereção a fazia latejar. O seio havia se acomodado em minha lateral. Não, você não pode inflar como a pipa do meu aparelho de kitesurf, por favor. Controlei a respiração. E meu membro entre os quadris. Antonella era espaçosa na cama, pelo visto. Por quanto tempo eu aguentaria me manter imune a ela? Imune? Eu já estava mais envolvido do que gostaria. Eu precisava ficar indiferente a ela. Não seria difícil me esquivar durante o dia. O hotel era grande, o suficiente para não nos encontrarmos. Mas era o que eu queria? Em definitivo, não. Levá-la a outro passeio e captar a energia de sua jovialidade seria melhor que participar da reunião na prefeitura de Jijoca e depois de um workshop. As obrigações de trabalho me aguardavam. Forçando a barra ou não, eu estaria ocupado. Decidido a me levantar, olhei lentamente para o rosto que estava tão sereno. Mas vacilei. Se eu fosse um pintor renascentista, eu a teria retratado. Sem dúvida alguma, a tela seria exposta no Museu do Prado, o principal de Madrid. Linda. Mais que linda, musa. Com cuidado, fui me arrastando na cama. O lençol fez um leve ruído. Ouvi um murmúrio e paralisei. Mas a respiração dela voltou a pesar. Depois, foi um ato de extrema habilidade pegar uma roupa no armário sem provocar ruído algum ao abrir e fechar a porta e a gaveta. Não pude deixar de olhar uma última vez para ela e me senti zonzo com sua beleza. Meu corpo se acovardou e preferia voltar a se deitar. Cerrei os olhos e respirei o ar como aroma floral da Antonella. Capítulo 17. Fiz um tour de checagem pelo hotel. Conversei com os funcionários que limpavam os andares superior e inferior, o recepcionista do dia, os garçons que ajeitavam no amplo salão aberto do café da manhã. Meu lugar preferido. Por mais que Caleb fosse eficiente em suas atividades, eu entendia que era importante estar presente para o bom andamento das tarefas. Um sorriso bobo não fugia dos meus lábios, mas não era somente por demonstrar simpatia aos trabalhadores. E, sim, por estar feliz. Na noite anterior, eu havia me sentido querido sendo cuidado por Antonella. Sua atenção comigo era comovente. Mas eu tinha de tomar cuidado. Sendo mestre em me sabotar, em geral não ouvia o que meu coração alertava. A racionalidade tinha uma fala continuada em minha mente.
Eu queria muito encontrar o meio termo e manter essa onda pacífica em minhas emoções. Antonella me fazia bem. Todas as frases motivacionais que ela frisava que eram meus mantras, eu as repetia inúmeras vezes no decorrer do dia. O intuito era me manter sempre em alerta e não me permitir afundar em tristeza. Foi a maneira que encontrei para me manter equilibrado. Subi os degraus que separavam os ambientes. Já no deck da piscina, traguei o ar marinho até meu peito estufar. Cerrei os olhos e ergui o queixo. Algo que aprendi desde que me instalei de frente para o mar era ser grato. A natureza havia me proporcionado encontrar a paz que aliviava meus sentimentos, por vezes nublados. Agradecido, murmurei uma saudação à vida. Quanto mais eu me mantinha positivo, mais as coisas boas iam chegando, como Antonella. Ela era uma moça que tinha tudo para se perder, mas se encontrou no meio da insegurança de uma pandemia. Demonstrou ser forte o suficiente para driblar as armadilhas que o dinheiro nos oferece com facilidade, mesmo que ela tivesse aprontado durante um tempo. Pelo que entendi, fora pura e simplesmente para chamar a atenção dos pais. A velha querência que eu conhecia com propriedade. Mas talvez eu estivesse confundindo o que sua presença significava para mim. Talvez ela somente tivesse surgido para me dizer: "Ei, você tem uma vida pela frente." Poderia ser provável que ela tenha surgido para se tornar uma boa amiga. Olha meu cérebro me sabotando outra vez. Vai! A verdade era que Antonella me atraía, com certeza, de uma forma diferente. Em meio aos meus delírios matutinos, ouvi passos no chão, se aproximando. Sorri na esperança de ser ela. Seria um benefício tanto belo antes de sair. Receber o sorriso singelo, embora cheio de significado, seria o melhor presente. Quando abri os olhos, naquela música dos desenhos animados, Kel, se amplificou em minha mente. Infelizmente, me frustrei. Eu me deparei com o mais recente funcionário. Ele havia começado suas atividades naquela semana. Max passou a ser o responsável por conduzir as atividades de recreação aquática com os hóspedes. Olá, buenos dias. Bom dia, senhor. Eu queria agradecer desde o primeiro dia de trabalho. Não tive oportunidade. Obrigado por ter me contratado. Sim, mas agradeça ao Caleb. Ele é o responsável pelas efetivações. De qualquer forma, seja bem-vindo à equipe. Obrigado, senhor. Ele apontou para uma parte coberta da área. Vou organizar o material antes da primeira aula iniciar. Dessa forma, eu o liberei com um aceno de cabeça e fui tomar meu café da manhã na cozinha da melhor chefe do mundo, a Márcia. Dar uma boa turbinada no estômago para ela suportar a manhã de reuniões e o início de um workshop sobre turismo na cidade vizinha era a melhor opção. Antes de sair dali, dei uma espiada no segundo andar. Logo, vi um casal se beijando na piscina da varanda privada de um dos quartos. Não nego que senti uma ponta de inveja. Eu havia construído um motel para atrair casais que quisessem usufruir de todo o romantismo que o conjunto da vista e estrutura hoteleira poderia oferecer. Mas, ainda assim, eu estava só. Caí a olhar para o chão. Eu me sentia solitário. Um miserável, rico, solitário, sempre cheio de antagonismos. Era estranho me colocar desse jeito. Eu podia contar nas mãos quantos amigos acumulei até chegar ao Brasil. Eram poucos. Ainda assim, jamais estive sozinho como me sentia naquela primavera. Então me ocorreu que eu era o culpado por ter me fechado numa concha individual após o meu pai. O meu pai. Até quando eu culparia por todos os meus momentos ruins? Eu tinha de reagir. Viver a minha vida, não as consequências que as escolhas dela causaram a mim e a minha família. Ergui a cabeça e fui ao refeitório.
No caminho, me deparei com a garçonete Giovanna conversando com André, vestido com bermudão e camisa. Era o dia de folga dela. Então pesquei o que acontecia ou estava na iminência de acontecer entre os dois. Pela minha experiência, estava claro que rolava algo ali. Eles se assustaram ao me ver. Soltei sorriso contido e cordial. Contudo, por dentro, tive vontade de rir. André era tímido, como eu fui em minha adolescência. Na idade dele, acho que eu já tinha pegado o jeito da paquera. Cada no seu tempo. Beleza, André. Tudo certo, seu Sebastião? A Giovanna apenas sorri mais uma vez. Nós havíamos nos visto pouquíssimo tempo antes. Fui ao refeitório e logo topei com Caleb conversando com Márcia. Graças a Deus você chegou, Sebastião. Márcia agora é toda sua. Ele disse. Apertou a borda da mesa com os dedos e empurrou a cadeira para trás. Com um bule na mão, ela fez cara de poucos amigos para ela. Eu só quero o bem dos meus meninos. Ah, não, Márcia. Também não estou disposto a ouvir seus conselhos logo pela manhã. Peguei uma torrada com queijo e presunto parma na bandeja que ela segurava na outra mão e beijei o rosto dela. Sentei-me diante de Caleb e virei a xícara para ela me servir com café. Há quanto tempo os dois estão sozinhos? Está na hora... Na hora de nada, Márcia. Eu tenho Miguel para cuidar. Falando nela, vou ligar para casa e checar se está tudo bem por lá. Caleb arrancou o celular do bolso. Não sei se foi para dissimular ou se ligaria de fato. Chefe, a van da prefeitura vai sair daqui para o workshop em 15 minutos. Não se esqueceu, né? Mas é a reunião com o prefeito. Foi transferida para a semana que vem. Você não viu meu e-mail? Andei ocupado. Pelo canto de olho, notei que a Márcia deu um sorrisinho para a frigideira no fogão. O rosto de Caleb se manteve inexpressivo, embora ela tenha mexido em sua barba no melhor estilo quando estava pensando. Então, um sorriso irônico se camuflou na barba cobre. Continuei olhando para ela sem alterar a expressão. Eu não contava com esse workshop. Você não quer ir no meu lugar? Vou ter que emendar com o congresso em Fortaleza. Se pudesse, eu o substituiria, mas hoje vou receber aquele grupo francês a ciceronar. Fechei os olhos e estalei a língua. Caleb, você retirou essa palavra de algum livro da biblioteca? Ah, Márcia, você por acaso me chamou de velho? Que isso? A Márcia? Jamais faria isso. Não coloca pilha, Bastián. Ela se indignou. Depois disso, vou lá. Ficou magoadinho? Márcia provocou o nosso amigo. Ele saiu, rindo. Para o meu desespero, Caleb nos deixou a sós. Ela se considerava uma mãe ou tia. E era a única com quem eu me abria, muito de vez em quando. E como toda mãe e tia, ela se importava comigo. Eu não escaparia de uma sabatina sobre Antonella, eu sabia. Mas, naquele momento, não estava preparado para que esse assunto viesse à tona tão cedo. Mesmo assim, eu me preparei. Antonella é uma graça. Parece ser uma moça de bons princípios. A mão alava puxou a cadeira para trás após me servir com panqueca de ovo, banana, coco ralado, aveia, besuntada com geleia de morango e canela em pó. Parece. Cortei a panqueca nutritiva com uma faca e preenchi a boca com uma mistura. Voltar ao assunto era o que eu não gostaria. Contudo, Márcia era insistente. Achei interessante ela ter finalizado o casamento no altar. Sério, eu teria me sentido muito mal se minha noiva me largasse na frente de tanta gente. Claro que não falei isso a ela. Por outro lado, é melhor assim do que casar e ser infeliz. Agora sim, você não me decepcionou. Sabe, Sebastião, quando eu decidi me separar do meu primeiro marido, eu pensei que não fosse ser feliz outra vez. Que
O meu castigo por fazê-lo sofrer seria ficar solitária. Antonella está nessa fase de autopunição. Eu sei. Ela está precisando do nosso carinho. As duas sobrancelhas da Márcia se ergueram, era fácil saber o que ela diria logo depois. Mas do seu, que está presente com ela de forma mais intensa. Intensa. Eu diria somente presente. Seus olhos claros se estreitaram. Pode ficar tranquila. Eu tenho feito minha parte de ser um ombro amigo. Só que eu tenho minhas obrigações. Você pode me ajudar com isso? Mastiguei mais um pedaço da panqueca. Ela levantou. Estou ajudando você, querido. Mais do que imagina. Márcia, você não tem jeito. Quem sabe vocês dois se apoiando mutuamente, essa amizade possa se desenvolver para uma admiração. Eu já admiro, confessei. Então estamos evoluindo no caminho certo. Um olho da Márcia piscou para mim. Pode ser que... sim, estamos. Era melhor não sair falando o que eu sentia por Antonella. Ela iria embora em poucos dias. Não sei se manteríamos contato. Nem os nossos números dos celulares tínhamos trocado. Era mais seguro deixar quieto. Eu não sabia o número dela. Giovanna entrou na cozinha. Márcia, o que eu posso levar para o buffet? Os hóspedes começaram a aparecer. Enquanto as duas dinamizaram seus afazeres, eu agilizei meu desjejum. Minha intenção era sair de mansinho antes que Márcia conseguisse arrancar de mim mais do que eu gostaria. Já na passarela, pensei em voltar para casa e ver se Antonella havia acordado. O que ela estaria fazendo? Dormindo? Nos outros dias, notei que ela acordava cedo e caminhava na praia. Mas eu a teria visto se estivesse diante do hotel. Seu Sebastián, a van chegou. O recepcionista avistou da porta da recepção. Eu estava prestes a admitir que queria vê-la antes de passar o dia inteiro distante. Merda. Sem alternativa, passei pela recepção e o rapaz entregou a minha bolsa tipo estudante. Cruzei a alça no peito e saí para a ruela, conformado que o meu dia seria extremamente longo e sem o astral bom da Antonella. Quando apontei na porta, vi quem sorria para mim. 1000 vezes não. Seria muito mais complicado de suportar do que eu imaginara. Não, eu não estava vendo o que via. Meu estômago embrulhou. Todas as ilusões que eu havia criado em minha cabeça desde que acordara naquela manhã se fragmentaram após uma única visão. Com a respiração pesada, devido à correria para tentar encontrar Sebastián em algum lugar do hotel, antes de ele sair a trabalho e entregar a carteira esquecida sobre a mesa, não acreditei no que vi. Fiquei imóvel, parada sob o batente da porta de entrada do hotel. Na ruela, ancorada em um ombro do espanhol, uma mulher vestida com um longo hippie chique branco e azul soprava palavras no ouvido dele. Se minha intuição não estivesse equivocada, os dois estavam envolvidos ou no começo de algum lance. E se fosse a Mônica? De imediato, um bolo de ingenuidade perdida se formou em minha garganta e desceu com o sabor amargo da decepção. Não com ele, mas comigo. Ou talvez com os dois, eu e ele. Por criar expectativas e ser enganada. Ok, tudo bem, o mundo não acabaria por vê-lo com outra mulher. Aliás, eu não tinha como cobrá-lo de nada, nem de qualquer coisa. Afinal, Sebastián possuía uma vida antes de eu chegar. Eu tinha a minha também. Não era para eu estar ali sofrendo por algo que nunca aconteceria. Estava nítido que eu não chegava aos pés da mulher madura que alisava o rosto lindamente barbado. Engraçado como a gente mistura cordialidade com algo a mais. Quantas amizades se desfazem depois que um dos dois se apaixona? Não, eu não estava apaixonada por Sebastián. Empolgadinha, sim. Os nossos momentos estavam sendo tão bonitos e marcantes.
A última coisa que eu queria era perder a amizade dele, embora jurasse ter visto um brilho diferente em seus olhos em diversos momentos ao me fitar. Então tudo não passava de alucinação? Não sou do tipo de me comprometer. Ele havia deixado bem claro que não era de se apegar a mulher alguma. No momento em que ele disse aquilo, essa afirmação veio como uma bofetada bem no meio da minha cara. Eu só precisava lembrar ao meu coração que ele se enfiaria em uma grande roubada se não se mantivesse off para Sebastião. Antes que ele me visse, dei a volta sobre o chinelo e fui à sala do Caleb. No meio do percurso, esbarrei em algumas crianças com as quais eu havia passado um tempo, no outro dia, lendo Os Três Porquinhos. Tia, nós vamos embora amanhã. A gente queria tanto que você lesse mais uma história pra gente. Meu coração se comoveu. Era por essa espontaneidade de sentimento, por falar o que pensa e sente, que eu amava lidar com crianças. Para mim, era muito mais fácil que o universo dos adultos. De certa forma, era o que eu pensava. Eu me abaixei até nivelar meus olhos aos da menina. A tia vai tomar café e já vem. Vocês me esperam na sala de recreação daqui a meia hora? Uhum, as duas murmuraram felizes. Ao cruzar o pátio em direção ao chalé, encontrei Caleb entrando em sua sala. Bom dia, você pode entregar isso para o Sebastião? Ele esqueceu em casa, quer dizer, na casa dele. Ele ainda deve estar na recepção. Você não veio de lá? Fiz cara de paisagem como quem diz, prefiro que você entregue. Tudo bem, eu vou ver se ainda consigo encontrá-lo. Com passos apressados, Caleb se afastou de mim. Acabei decidindo que estava na hora de trocar de quarto. Caleb! Ele virou meio corpo. Alguém cancelou a reserva até terça? Ele movimentou a cabeça em negativa e deu de ombros lamentando. Eu, ainda mais. Capítulo 18. Somente mais alguns dias. Senti um nó na garganta. Comi qualquer coisa na casa do Sebastião. Não estava a fim de fazer o ritual de sempre. Sentar à mesa no café da manhã, ouvir música ao vivo e encher minha barriga até passar mal. Depois caminhar com meu amigo Ozzy pela praia. Ele tinha um fôlego melhor que o meu. Mesmo porque eu havia marcado o encontro com as crianças. E foi tão bom me sentar no chão emborrachado da sala de recreação. Os momentos com elas recarregaram as minhas baterias. Não é todo dia que você dorme na cama com um deus da beleza, então ele acorda e não diz nem um bom dia pra você e ainda por cima vai encontrar outra. Isso estava cheirando a novela dramática, e eu não pretendia ser uma das protagonistas, muito menos a perdedora. Meu orgulho ainda sobrevivia em mim. Não havia abandonado um casamento para me jogar em um chavequinho que me faria sofrer. Não mesmo. E o dia estava uma belezura de vivacidade. Ficar me lamentando não deveria ser uma opção. Deitei na espreguiçadeira luxuosa. Ela era tão confortável que ficar horas e horas ali não seria nada difícil de acontecer. Mas existia o sol. Através dos óculos, fitei o céu tão azul que seria complicado permanecer sob ele sem me refrescar de tempos em tempos. Minha pele me lembraria disso mais tarde. Era tão certo como a onda do mar produz energia com seu movimento incessante que eu não ficaria à mercê dos seus raios ultravioletas o dia inteiro, ainda mais com as variações climáticas e a mudança na camada de ozônio e tal. Meu maior exemplo havia sido a minha avó, que, quando nova, estendia-se sobre a toalha e se esquecia da vida, sem proteção alguma na pele. Ela tentava a todo custo adquirir a cor jambo dourado como a do André, o que jamais aconteceria, pois sua genética não permitia atingir tal tom. E deu no que deu. Um câncer de pele surgiu e ela foi submetida a uma cirurgia tensa. Tensa eu que fiquei na época. Vó Vitória era tudo em minha vida. Por influência do que ela sofrera, dei uma aula aos meus alunos sobre a importância do uso do protetor solar. Frisei que seria bom que eles obedecessem às mamães quando elas o chamassem para repassá-lo e como ele havia sido criado pelo americano Benjamin Green,
que, comovido pelas queimaduras que os soldados adquiriram ao retornarem da Segunda Guerra Mundial, criou um creme que pudesse ser útil para a proteção das peles dos combatentes. Fiquei tão feliz, as mães elogiaram meu trabalho à diretora e se tornaram minhas fãs. Voei longe nos pensamentos, tomada pela decisão de não pensar em Sebastián. Sem sucesso, porque logo em seguida eu me recordei do nosso papo tão agradável e revelador, do rosto delicadamente másculo, o qual eu não me cansava de admirar. No silêncio da noite anterior, eu podia ouvir as batidas do meu coração se acelerando, desencontradas com as dele, num ritmo manso. Ele estava deitado de lado, um braço encoberto pelo travesseiro, a outra mão sob a face. Então foi inevitável não me virar para ele e volitar meus dedos sobre seu rosto, fazendo contorno sem encontrar nossas peles no toque que o acordaria. Percebi que eu não queria estar em outro lugar que não fosse naquela cama com Sebastián. A gente cria tantas fantasias sobre e com uma pessoa, mas a vida real é cruel e nos mostra que devemos manter os pés no chão e a cabeça sobre o pescoço, sem imaginações mirabolantes. Foi bom ter visto Sebastián enrabixado com a outra para me centrar, me colocar em meu devido lugar. Eu era uma mulher ainda muito moça na visão dele. Nossa diferença de idade era um empecilho, era o que eu imaginava. Fiz de tudo para me distrair brincando com as crianças, mas minha cabeça girava em pensamentos e retornava ao ponto de partida como em uma corrida de kart. Até preferi curtir a piscina coletiva em vez de me beneficiar com a particular, pelo simples motivo de que eu precisava de um ar puro que não estivesse impregnado pelo perfume natural do Sebastián. Interagir com outras pessoas, conversar, seria mais saudável para mim. Como eu estava de bobeira, resolvi dar uma espiada nas redes sociais. Havia um tempinho que eu não me encorajava a ver o que falavam de mim, ou comigo. Seria possível que meu celular explodisse quando ligasse o Wi-Fi. Digitei a senha na tela e pá! Tuc, 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 tuc. Tim, tim, tim. Sons de todos os aplicativos se afinavam como os instrumentos de uma banda. Mordi o lábio inferior e olhei para o lado. Uma senhora ria do meu semblante embaraçado. Há dias não conecto. Eu me justifiquei. Você está certa, querida. É o melhor a fazer. Nesse paraíso, o bom é se desligar do mundo e aproveitar cada instante. Tive que esconder o celular do meu neto para ele fazer as atividades que o hotel oferece. Senão o quarto seria sua prisão. Onde ele está agora? Foi praticar kitesurf com o instrutor. A senhora me deu uma boa ideia. Então aproveite, porque os dias voam quando estamos de férias. Ela apontou para a praia. Olha, eles estão vindo. Por que não tenta agendar um horário com o Max para hoje? Balancei as pestanas para o infinito, me imaginando matando tempo no mar. Logo resolvi que não leria mensagens porcaria nenhuma, muito menos postagens de amigos em redes sociais. Eu tinha um dia inteiro pela frente para me divertir com as belezas naturais. Voltei a silenciar meu celular e assim ele ficaria por mais alguns dias. Viajando nos pensamentos, não notei quando o adolescente se inclinou para beijar o rosto da avó. Meu coração se encheu de saudade da minha. Vó, foi muito massa. Eu tinha certeza de que iria gostar. O neto dela sacudiu os braços, vários pingos de água nos acertaram. Cuidado, rapazinho, está molhando a moça. Gesticulei que não havia mal algum. O tal instrutor, que eu ainda não havia encontrado por ali antes, abriu o sorriso largo para a senhora ao meu lado. Entregue são e salvo, senhora Ágata. Obrigada, Max. Essa moça aqui quer agendar horário com você. O neto dela deu um pulo na piscina e espalhou água para o alto. Ela se conformou em somente menear a cabeça, recriminando-o, pois a água acertara as costas do Max. Como é mesmo seu nome? Sim, Antonella, respondi. Eu devo ter horário mais no fim da tarde, pode ser? Max sugeriu. Tranquilo, eu estou de bobeira mesmo. Vou pegar a agenda para conferir. Assim que ele se afastou, eu ergui os óculos.
Foi impossível não dar uma conferida no tipão que era o Max. Ainda mais quando ele retirou a bermuda e ficou somente de sunga. Avaliei os seus movimentos e os músculos se contraindo e soltando numa dança segura da sua masculinidade. Ele se sentou em uma cadeira ao lado do salva-vidas e pegou uma prancheta. Ele é bonito, não? Todo o vermelho da minha pele acendeu para as bochechas. Tem o corpo em dia. Meu marido que não ouça o que eu vou dizer, mas ele se parece com o modelo da revista de lingerie que a minha manicure leva para eu comprar. Você já viu essa revista? Eu esqueci o nome da marca. Abaixei os óculos e encostei a cabeça na espreguiçadeira, na especial tentativa de driblar a conversa. Em se tratando de senhoras e esse papo de "o cara é bonito", eu sabia muito bem onde terminaria o assunto. O Max poderia ter as costas largas, as veias aparentes do ombro alongando-se ao bíceps presunçosamente inchados, a barriga reta que não permitia a bermuda se fixar na cintura. Mas ele não era o Sebastião. E eu nem queria que fosse. Aliás, eu não queria homem algum. Se fosse me relacionar com outro, somente ele seria capaz de promover uma rebelião molestadora da harmonia do meu corpo. Talvez eu tenha visto essa revista, sim, respondi a ela. Você está acompanhada? Ai, céus! E a conversa se enveredou pelo caminho que eu suspeitava. Almocei com a família da Dona Ágata a convite deles. Após passarmos horas na piscina, eu conheci a filha, genro e marido da Dona Ágata. Como a gente às vezes dá sopa para o azar sem nem saber que está se oferecendo gratuitamente. O marido dela conhecia meu pai. Coisas de negócios, ele falou. No mesmo instante, eu me sobressaltei. Não era especialmente incrível ser reconhecida a quilômetros de casa como a filha desvairada. O assunto noiva em fuga seria possível surgir na roda de conversa, mas se eles sabiam, foram discretos. Soprei o ar em alívio quando o tema famílias conhecidas foi extirpado da mesa para o meu bem. Almoçamos em um restaurante com culinária variada, e não somente frutos do mar. Chegamos a um acordo, pois o rapazinho era carnívoro. Confesso que não esperava ter um dia tão agradável depois que ele começara com a decepção me perturbando. Ela poderia namorar o Max. O que você acha, Manuela? Mãe, deixe seus dotes casamenteiros para outro momento. Querida, foi assim que nós nos conhecemos, lembra? Sua mãe que nos apresentou no jantar das bodas de ouro dos meus avós. O marido da Manuela relembrou. Às 4 em ponto, encontrei o Max no lugar combinado. Ele não tinha a menor ideia de que possuía uma fã tão fiel a ele, que me encheu os ouvidos com uma lista interminável de elogios dirigidos à sua pessoa. Pega leve comigo, Max. Esse é o meu primeiro contato com o esporte. Supliquei a ele enquanto ajeitava o cinto onde as fitas da pipa se acoplariam. Você disse que tem equilíbrio sobre a prancha. Vamos passar para outra etapa da aula, pode ser? Claro, eu pratiquei stand-up ontem com... Nada de falar sobre o espanhol, patrão dele. Eu pretendia refrescar a cabeça no mar e não salinizar qualquer lembrança dos nossos momentos em minha mente. Então prossegui. Na Lagoa Azul. Maravilha. Ele se animou. Assim que falou, ele foi me dando informações aos montes. Que a força do vento era o principal para deslizar na água e não propriamente as ondas. Que eu não precisava estar na minha melhor forma física porque o equipamento era leve. Contudo, como sempre existiam os prós e os contras em tudo que fazemos, as aulas eram essenciais, porque dispor somente da intuição seria um perigo para qualquer iniciante. Eu queria tanto ter ido ao mar. Acabei ficando um pouco frustrada naquele primeiro dia de aula. Fazia parte do treino voar com um kite em terra, decolar, pousar e controlar a pipa. Ah, sério? Seríssimo, ele confirmou. Passamos mais de 1 hora em treinamento. Minhas coxas saíram ardendo da aula por conta das aterrissagens e os impulsionamentos para voar. Foi esplêndido me sentir sendo levada pelo vento, os pés livres do chão. Max, amanhã eu quero mais. No mesmo horário, pode ser? Já vou anotar na planilha. Nelinha, você aprendeu rápido a manejar a barra de controle. Na próxima aula,
Podemos treinar seu equilíbrio sobre a prancha. Quem sabe não começa a surfar na água? Gostaria muito. Como o local da escola de kite ficava um pouco mais à frente do chalé do Sebastião, nós voltamos andando pela areia, morrendo de rir das insinuações que Dona Ágata dera a ele sobre nós dois. Como eu não estava afim dele, a conversa correu com naturalidade. É sempre assim, né? 2 patas buscaram minhas pernas. Ozzy, garoto bonito, você fugiu outra vez? Max riu. Outro dia foi engraçado. Ele foi parar na subida da duna correndo atrás das garças. Quanto mais o dono dele chamava, mais ele acelerava. O senhor desistiu no caminho e o vigiou de longe. Agachei e permiti que ele lambesse meu rosto. Você é muito fofo e levado. Ozzy latiu como uma despedida e saiu correndo pela areia. Ele é lindo, só falta falar. Esperto, meu amigo de caminhada, elogiei. Às vezes ele me segue também. Gosta de fazer amizade. Logo chegamos ao meu destino. Eu me virei para o Max, meu pescoço torceu para olhá-lo. Ele era uns 2 palmos maior que eu. Até amanhã, então. Obrigada pela aula. Amei, amei. Fico feliz. Max foi se distanciando de mim. Abaixei a cabeça e ri, ao me lembrar das observações físicas que a dona Ágata enumerara sobre ele. Inclinei o pescoço para o lado e notei que as pernas dele eram um tantinho arqueadas, o que não desabonava seu conjunto de beleza. De repente, ele virou para mim. Eu mordi o lábio me denunciando. Você vai ao restaurante com o pessoal? É a minha primeira vez com ele e seria bom ver um rosto conhecido. Cheguei a abrir a boca para dizer que não iria. Eu não estava disposta a sair. Mas ele perguntou com tanto entusiasmo que seu rosto pidão me convenceu. Com certeza. Nos vemos lá. De cabeça baixa, não captei que 2 olhos me examinavam do deck. Eu não estava preparada para vê-lo. Meu coração deu um ciricutico. Inibi a caminhada por um instante indefesa. Minhas pernas desfaleceram ou pretenderam me levar ao chão. Eu estava despreparada para encontrá-lo. Ainda mais quando o pôr do sol alaranjava o céu e arrancava a plenitude do astro lentamente. Aquele momento parecia tão... nosso. No mesmo instante, vi os olhos dele nitidamente me acompanhando, sugando cada movimento meu. Passei o dia pensando em como evitaria encontrá-lo, como reagiria após vê-lo com outra. E o momento havia chegado, impiedoso, parcial e angustiante. Decidi que agiria naturalmente com Sebastião. Como me comportei com Max? Seria fácil. Era só não me deixar hipnotizar pelos olhos que costumavam me atrair para um lugar perdido onde existia apenas ele e mais ninguém. Fitei o rosto do Sebastião e não o odiei. Em geral, eu não era rancorosa. E naquela situação, em particular, eu seria ridícula se me comportasse com mimos. Ele não era nada meu. Repeti milhares de vezes na minha cabeça, na tentativa de me convencer a não bancar a mulherzinha ridícula. Inúmeras vezes durante o dia, imaginei as razões de Antonella não ter entregado minha carteira pessoalmente. Na noite anterior, eu tinha-me aberto de alma e pensamentos para ela. Deus, e isso não era muito provável que eu fizesse. Pensei que tivéssemos firmado algum tipo de cumplicidade. Ela não fazia ideia de como a nossa conversa havia sido importante para mim. Não era possível que a mulher que me fez vir correndo do workshop apenas para vê-la não sentia a mesma ansiedade que a minha. Não queria dividir o momento mais esperado por nós, o descanso do sol. Pelo visto, não. Ela não se interessou em falar comigo mais cedo. Estava ocupada conhecendo outras pessoas. Ou um cara especial, como os meus olhos puderam comprovar. Ver a troca de sorrisos entre ela e o Max foi o que bastou para eu decidir que iria sozinho ao bar como pessoal do evento turístico. Onde eu estava com a cabeça quando pensei que ela aceitaria o convite para me acompanhar? Eu me detestei
por colocar ilusões em minha mente. Bufei de raiva. Como o ombro escorado na porta de vidro aberta, ela me deu um sorriso satisfeito ao ficar frente a frente comigo. Molhei os lábios. A boca não tinha como eliminar a secura nervosa. Oi, como foi seu dia? Ela se dirigiu a mim, educada. Parado, se comparado ao seu, provavelmente. As sobrancelhas diante de mim se elevaram enquanto a boca deixou escapar um "ah". No mesmo instante, pensei em como eu estava sendo idiota. Retirei as mãos dos bolsos. Talvez eu me sentisse menos travado. Caleb disse que você tinha ido participar de um workshop sobre turismo. Como é a sua área, pensei que fosse gostar. Em geral, eu aprecio, sim, mas hoje foi difícil me concentrar. Deve ter sido porque não dormiu bem na noite passada. Pode ser isso. Eu a olhei com firmeza enquanto seus braços se abriram e os dedos das mãos se separaram, como uma gata arrepiada diante de uma situação estressante. Eu vou ter que sair. Você se importa se ficar sozinha nesta noite? Tenho um compromisso. Quebrei o silêncio e a idiotice imperou mais uma vez. Eu estava agindo movido pelo ciúme? Querendo dar troco? Falando uma asneira atrás da outra? Foi difícil admitir para mim mesmo que sim. Mas é claro que não. Eu também marquei um encontro. Ela foi em direção à ducha e meu estômago enjoou. Um encontro. Antonella iria sair como Max. Foi a minha vez de me demonstrar confuso. Olha, se você quiser tomar seu banho primeiro para não se atrasar no seu compromisso, eu vou tirando a areia do corpo aqui mesmo. Ok, vou seguir sua sugestão. Ela tinha areia da cabeça aos pés. Deixei uma garrafa de mate na geladeira. Eu reparei que você gosta de tomar. Que fofo da sua parte! Eu sou carioca, né? Pena que em Jeri não temos biscoito Globo. Seria perfeito ficar na praia bebericando o mate e comendo o pacote inteiro. Biscoito Globo? Não conheço. Não? Sebastián, você não sabe o que está perdendo. Quando seu hotel no Rio for inaugurado, vocês não podem deixar de oferecer o combo mate, biscoito Globo e água de coco para seus hóspedes, como cortesia ou no cardápio. Ri, incentivado pelo entusiasmo dela. Senti falta da tagarelice costumeira. Vou anotar a dica. Sebastián, eu vim da minha primeira aula de kitesurf. Foi massa! A voz dela tinha um tom empolgado. Mas caí de bunda no chão algumas vezes. Depois peguei o jeito. Que bom que gostou. Tá. Cheguei a dar as costas, mas me virei para ela outra vez ao ouvir a água da ducha caindo. Então, eu estudei enquanto suas pálpebras fechadas não podiam encontrar o meu olhar bobo. Caidinho pela visão do corpo esguio coberto por um cilindro translúcido e amplo. A parte de baixo do biquíni era comportada, larga, típico modelo de mulher que pratica esportes na água. Era sexy pra caralho. Valorizava as curvas sinuosas da sua cintura aos quadris. Deus, dá-me forças. Ainda bem que eu olhava para o infinito quando o rosto dela cavou o véu de água que a cobria. Mas eu não conseguia permanecer por mais de 3 segundos sem admirar a beleza da musa. Logo, foi surpreendido pela imagem real da enxurrada tocando as costas praticamente nuas, dignando-se a se enveredar pela entrância dos seios meio volumosos. Um flash da lembrança dela nua no meio da sala instigou minha ereção a se descontrolar dentro da calça jeans. Você está estranho. Aconteceu alguma coisa? Sua coluna voltou a doer. Ela se importou comigo. Não, tá tranquilo. Meu único problema é ter você em minha casa e não saber se convém ou não
avançar ao sinal. Se eu ficasse mais tempo admirando, corria o risco de dar a ela o que ambos desejavam. Eu não estava ficando louco. Ela queria ser beijada pela minha boca. Não era possível que ela fosse sair como outro homem. Por outro lado, eu me peguei pensando que Nemo, o noivo, conseguiu segurá-la em sua vida. Antonella almejava viver, se aventurar, descobrir novos ares e amores. Eu não costumava me enganar com as pessoas. Era um bom observador. Não. Esse juízo que estava fazendo dela era injusto. Ela não buscava amor nem aventura. O que ela queria era ser feliz. Se precisar de remédio, pega um analgésico na primeira gaveta da cômoda. Mais uma vez, ela mostrou que era um ser humano incrível que se preocupava com o bem-estar do outro. Obrigado. Acho que vou aceitar sua oferta. Eu sabia que sua coluna não estava lá essas coisas. Seu rosto está tenso. Se você soubesse o motivo...